Hello, bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Mais um domingo, deixa eu só aqui. Mais um domingo, Café e Bíblia. Cafezinho? Tá aí. Quem ainda tem a xícara aí, a caneca, Café e Bíblia, pode postar aí e marcar a galera. Então, quem viu o vídeo ontem aí, que a gente postou, tentamos fazer uma filmagem estilo cinematográfica na praia. Não rolou, tava um furacão na praia. Litoral aqui catarinense, pelo que a gente viu dos amigos do sul também. Vento pegando, não deu pra gente, tivemos que se esconder, mas conseguimos fazer. Porque a gente queria compartilhar com vocês que a gente está tentando alavancar ali o canal do YouTube para a gente começar, né, a gravar as mensagens, gravar Café e Bíblia de uma maneira toda diferenciada, fazendo uma imersão, como a gente explicou lá, vou dar uma explanada por aqui também. A gente quer fazer uma imersão em alguns livros, em algumas histórias bíblicas. Nós temos aqui um excelente contador de histórias aqui, explana bem as histórias bíblicas, então a gente quer se aprofundar um pouquinho, né, nas histórias, estudar um pouco mais, contar algumas curiosidades e também trazendo, né, para os nossos dias de hoje. E a gente quer fazer algumas séries, né, porque a gente não consegue falar tudo só numa manhã, em 30 minutos, para a gente não se prolongar muito nos vídeos. Então a gente quer deixar tudo gravado no YouTube de séries, e aí a gente está ali já divulgando, pedindo para que todos nos ajudem, porque a gente quer começar a gravar. Você vai ver que vai ficar meio desconfortável hoje, a gente vai gravar live deitada, em estilo horizontal, e porque a gente quer começar a gravar a partir diretamente do YouTube, mas precisa de no mínimo 50, né, inscritos. Então nos ajude aí a compartilhar direto lá no YouTube, para a galera se inscrever lá no YouTube, né? Por favor, se inscrevam no YouTube. A gente ainda não tem aspiração, né, de ganhar lucros e tudo mais, mas primeiro a gente precisa de inscritos lá para a gente começar a gravar as lives direto lá, até para a qualidade ficar melhor. A gente já tentou mudar o ambiente aqui, né? A gente está todo bonitinho para que roupinha de domingo, para que realmente fique uma qualidade boa e consiga colocar lá o canal do YouTube para ficar melhor. A gente vai melhorando depois, quem sabe uma câmera melhor, os microfones melhores. Mas a gente está iniciando aí para entregar para vocês o conteúdo melhor e essa imersão ficar top. Era isso. A gente vai tentar fazer cada videozinho menos de 30 minutos, né, para não ficar tão maçante, tão difícil, que seja uma coisa fácil de se ver, né, mesmo que não seja ao vivo, mas a gente está vendo que muitas pessoas estão assistindo após, então esse é um dos grandes objetivos desse tempo, né? A gente está trazendo um pouquinho da palavra. Hoje a gente vai quantas pessoas já vão entrando, né? A gente fez um cronograminha de estar 5 minutos esperando, então já está batendo 5 minutos. Antes só de tudo, nada mais é do que a gente tem feito, né? Um resumo do que a gente tem estudado, né, dos devocionais, já teve alguns meses já que a gente tem. A gente resolveu juntar, né, como que a gente começaria. Então a gente resolveu juntar um pouco do que a gente tem estudado e fazer um resumo. Como a gente viu que era muita coisa, então a gente selecionou alguns para iniciar e a gente viu que realmente vai dar para fazer algumas séries bem legais aí para vocês. Durante a semana, nos próximos dias, a gente vai estar fazendo uns videozinhos, né, shorts, falando um pouquinho como é que a gente iniciou esses devocionais, já faz anos que a gente faz, eu e Ana juntos, né? E qual é que é os objetivos que a gente tem nos nossos devocionais, os horários, como a gente faz. Certo? Hoje a gente vai começar a falar sobre o livro de Daniel, o profeta Daniel. A gente não sabe quantas séries a gente vai fazer, quantos domingos a gente vai estar gravando aqui, então a gente vai levando, né? Fazendo hoje, se a gente conseguir chegar no capítulo 1 e 2,
beleza, senão a gente vai trazendo algumas curiosidades, vai trazendo um pouco da história e também tentando trazer para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, para que se torne uma realidade, né, na nossa vida. Eu sempre falo que a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as áreas da minha e da tua vida. Não existe nada na nossa vida que nós necessitamos de uma palavra de Deus, de uma palavra de direção que não esteja aqui dentro da palavra de Deus, né? Então o livro de Daniel, o profeta Daniel, ele foi escrito mais ou menos ali 530, 540 antes de Cristo, né? Como a gente sabe, a Bíblia no Velho Testamento ela é decrescente, as datas, né? Então vem em direção até chegar Marco 0 no nascimento de Cristo, então foi mais ou menos logo após o profeta Ezequias, né? Então veio o profeta Daniel. Uma curiosidade bem interessante que a gente às vezes a gente deixa despercebido passar, a Bíblia ela não é uma cronologia correta, né? A Ana tem visto muito isso. Não é uma cronologia, você pegar de Gênesis a Apocalipse, ela não foi escrita numa sequência cronológica exata. Então, às vezes você vai pegar livros, né, que foram escritos bem antes, mas foram colocados logo mais próximo, né, mais adiante. Então, ela não é uma cronologia exata. Como eu aprendi, né, nessas últimas semanas, pelo meu historiador aqui, o Velho Testamento ele vem decrescente. Eu gravei isso. Tem a data, né? As datas vêm decrescente. Então, vem o povo de Israel, vem chegando até o nascimento de Jesus, é o ano 0. Né? Então, um ano antes de Jesus é quando Maria estava grávida, o nascimento de Jesus zera, e daí nós começamos crescente. Né? Hoje nós estamos 2025 após o nascimento de Jesus. Então tá. Daniel, a gente tem algumas coisas bem interessantes sobre o livro de Daniel. É um tempo em que Israel mais uma vez é sitiada, né? A gente vê desde o início, quando Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, a gente sabe toda a história, e ele vai caminhando durante o deserto, junto com Nó, depois eles se separam, e ali Deus está preparando um povo. Depois a gente vê quando Deus realmente instrui e transforma Israel, Jacó, né, o enganador, muda o nome dele e a partir daí ele se torna Jacó, não mais Jacó, mas Israel. E daí de Israel saem os 12 filhos que são, ele tem 12 filhos que iniciam as 12 tribos de Israel. Depois, lá na frente, a gente vai ver que uma das tribos é um dos filhos de José que está lá. Então, de Jacó saem as 12 tribos, né, de Israel, e daí vem vindo, a gente vai ver, eles entram depois lá no Egito e tal, aquela história toda, né, que eles são presos, depois 400 anos presos, vem Moisés, e a história vem vindo, vem a terra prometida, né, vem os 40 anos de deserto, vem toda a história do povo de Israel, e daí vai, depois da terra prometida, Deus chama, unge primeiro o rei, né, Saul, e depois vem vindo a história, e algumas vezes Israel é sitiado, e aqui o livro de Daniel, ele retrata o início de mais uma vez que o povo de Israel se desvia do caminho de Deus, e eles são sitiados agora por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Daí a história vai ver, se vocês quiserem estar acompanhando, e eu recomendo muito estar lendo o livro de Daniel, a gente às vezes tem só as histórias da fornalha ardente e da cova dos leões, mas o livro de Daniel tem muito mais, riquezas para a gente desfrutar e realmente para trazer para o nosso dia a dia, né, nosso convívio diário. Se você quiser acompanhar hoje, nós vamos basear mais em Daniel 1, para você ver como a série vai ser grande. E para ver como tem muita riqueza, né? Então, recapitulando, Israel mais uma vez sitiada, depois de tantas vezes agora, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E daí tem algumas coisas bem interessantes, né, que a gente vê. Nabucodonosor ele invade Israel, Judá, e ele manda trazer
alguns moços, né, alguns meninos, né, alguns rapazes de boa aparência, de inteligência acima da média, sem defeito algum, e ele leva agora para a Babilônia. Então Israel fica sitiado e ele pega alguns rapazes de Israel e leva para dentro do palácio. E daí que tem algumas coisas bem interessantes que talvez a gente vai ficar hoje só nisso, né? Bastante nisso. Quando ele coloca os meninos dentro do palácio, ele dá ordem ao chefe dos seus eunucos, dizendo: olha, eu quero que durante 3 anos esses rapazes eles comam da comida que sai da minha mesa. Eu quero que esses rapazes que vieram de Judá, eles bebam tudo que eu estiver bebendo, eles façam, né, participem de tudo que sai da mesa do rei. Então, aqui tem uma coisa bem interessante, né? Durante 3 anos o rei diz: ó, eles vão desfrutar de tudo que eu estou vivendo. E depois de 3 anos eles vão ser apresentados novamente para mim. E daí, dentre todos esses moços, daí aqui tem uma curiosidade bem interessante, havia 4 deles, né, que no futuro iam se destacar. Às vezes a gente se lembra só da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque, Abednego, aquela músicazinha, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, eu só sei essa parte. Mas tem uma curiosidade interessante no nome deles, né? Sim, na verdade a gente só conhece, né? Pelo menos a maioria conhece por Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Tem a música, tem a história, que ficou muito gravada. Mas no capítulo 7 ali, a gente vai ver Daniel 1, 7. Começa no 6, até eu quero ler com vocês. Daniel 1, 6 diz assim: entre esses, né, que foram trazidos pelo chefe dos eunucos para serem treinados, entre esses estavam alguns que vieram de Judá. E estavam os 4 que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. E aí aqui tem esse ponto interessante que a gente começa a chamar de algumas curiosidades, porque a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Quando a gente começa a fazer estudos de nossos devocionais, a gente começa a fazer perguntas, né? Por que mudaram os nomes, né? E no Velho Testamento a gente vê muito isso, né? E a maioria das mudanças de nomes no Velho Testamento é Deus que faz. Para mudar a história, para mudar a identidade e o propósito, né? Daqueles que Deus começa a chamar para si. Não é só uma mudança, né, no caráter. Eu dei o exemplo de Jacó, que significa enganador. Mais à frente Deus muda de Jacó para Israel, que agora Israel é o povo de Deus, né? Então, havia muito isso, muito enraizado isso no passado. E é uma questão muito interessante, principalmente, eu amo falar muito sobre identidade, né? Então Deus começa a mudar os nomes, né, dessas pessoas, né, na Bíblia, para começar a mudar a identidade deles, direcionada ao propósito que ele tinha para eles. Então os nomes têm significados na Bíblia. E aqui a gente vê que quem mudou o nome deles aqui foi Nabucodonosor. Então aqui já tem alguma diferença, né? E a gente vê, quando a gente começou a estudar aqui Daniel, que o significado do nome Daniel, eu até anotei para não esquecer, Daniel queria dizer em hebraico: Deus é meu juiz. E eu até anotei o dos outros aqui, que não tem muita importância, mas eu quis, só para vocês verem as curiosidades. Ananias queria dizer: Jeová tem sido gracioso. Misael: quem é como nosso Deus? E Azarias: Deus é quem me ajuda. E por que então que Nabucodonosor quis mudar o nome deles? Né? Assim que eles foram destacados. O objetivo era mudar a cultura deles, né? A cultura de Israel, a cultura de Judá, para que eles fossem imergidos na cultura babilônica, né? A ideia de Nabucodonosor, esses 3 anos, que não só os 4, né? Mas todos os cativos, né, os rapazes que vieram de Judá, eles fossem imergidos na cultura daquele momento, do reino de Nabucodonosor. Então eles precisavam ser imergidos. A ideia do rei era imergir eles, mudar toda a ideologia e a cultura daqueles meninos. Né?
E automaticamente, a gente trazendo, né, para essa linha de identidade, ele queria também apagar essa identidade deles, né, de fé. Porque o significado do Daniel, eu só peguei nessa parte, né, de Daniel, que é o nosso foco do livro aqui, que era Deus é meu juiz, ficou como Beltesazar, que significava para eles na Babilônia que Bel proteja o rei, que era Marduk, que era a divindade, que era o Deus deles. Então, para a questão de identidade, como é forte, se eles queriam apagar essa força do Deus de Israel para trazer para essa identidade da força, da divindade dele, do Deus deles, que era Marduk. Então, para a gente ver essa importância de que era o significado de uma cultura, mas também da identidade de trazer os nomes, né, naquela época. Aqui no capítulo 1 a gente depois vai seguindo, né? Então Nabucodonosor queria que os rapazes fossem imergidos na cultura babilônica, né? Não só da alimentação, né? Não só da maneira de vestuário, mas nas crenças aos deuses deles, né? Se você estudar um pouco sobre Babilônia, você vai ver uma gama enorme de tudo aquilo que é contra realmente a princípios bíblicos, que principalmente naquela época, né? Então, a primeira coisa que acontece Nabucodonosor faz essa imersão dos meninos, dos rapazes. Né? Só que daí se destaca esses quatro, né? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Se destaca os quatro, porque mesmo eles estando imergidos ali, eles não queriam ter essa imersão, eles não queriam, como a Ana falou, deixar de lado a identidade que eles tinham, porque eles foram criados, né? Toda a vida deles até aquele momento foi baseada nas leis de Deus, os princípios básicos que realmente cercavam o povo de Israel. Então a primeira coisa que Daniel faz uma proposta para o líder do eunuco, e a gente, talvez essa seja um dos textos bem conhecidos sobre Daniel, que ele propõe se abster da mesa do rei. Então, na verdade, Daniel diz, olha, nós quatro aqui, a gente está junto aqui, a gente não quer comer da mesa do rei. A gente não quer participar do que está acontecendo, a gente quer, mesmo estando aqui dentro do palácio, dentro do reino babilônico, a gente quer se abster de algumas coisas. E daí tem toda aquela conversa, o líder dos eunucos babilônios diz, não, mas o rei vai me matar e tal. E daí, só que daí ele é convencido. E daí Daniel diz, não, nos dá 10 dias, para depois de 10 dias você vai ver se a gente realmente melhorou, piorou, né? Está mais forte. Você está mais forte, está mais fraco, está mais bonito, mas... E daí a gente vai descendo a história, a gente vai vendo que depois de 10 dias, esse líder, né, dos eunucos olha para Daniel e os 3 meninos e vê que eles estão mais bonitos, mais gordos do que os outros. Então, quer dizer, o jejum não vai te emagrecer. Quem quer jejuar para Deus para emagrecer não vai emagrecer. Então, eles estão mais vistosos do que os outros todos que vieram também cativos. Então, daí esse líder libera para eles, então, durante esses 3 anos vocês não vão precisar comer do que vem da mesa do Senhor. E daí tem algo bem interessante que eu queria trazer para nós hoje. Depois, mais à frente, quando ele chega lá diante do rei, a Ana já deu aqui um spoilerzinho, vamos um pouquinho mais à frente. Passou 3 anos, após 3 anos, todos se apresentaram diante de Nabucodonosor. E daí foi feita uma provinha, né? Não só com os 4, mas com todos os rapazes que vieram de Judá, de Israel. E o rei Nabucodonosor percebeu que Daniel e os outros 3, eles tinham uma sabedoria que a Bíblia vai dizer, né, um pouquinho mais à frente, ali no finzinho do capítulo 1, que a sabedoria dele se tornava até 10 vezes mais do que todos os outros, do que não só eles se sobressaíram não só sobre os rapazes de Judá, mas se sobressaíram sobre todos os sábios, os magos, os videntes do reinado babilônico. Então, dentro da Babilônia, aqueles 4 se destacaram
10 vezes mais do que todo o restante, as pessoas mais sábias e mais importantes do reinado de Nabucodonosor. E daí tem algo que é interessante, né? Eu queria, para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Para o nosso cotidiano. Tem uma palavra que é um princípio que eu pregava muito e ainda é uma realidade para a minha vida e para quem eu converso eu falo. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, você vai sair da sua terra, você vai para uma terra que eu vou mostrar para você, foi a primeira aliança de Deus com o homem. E no decorrer das promessas que Deus foi dando para Abraão, Deus disse para Abraão, olha, você vai ser uma pessoa influente, você vai representar o meu reino nessa terra, você vai viver o melhor dessa terra, você vai viver em lugares altos, você vai entrar em palácios, você vai ser bem sucedido. E isso, através de Jesus, isso se torna uma promessa para mim, para a Ana, para cada um de vocês que está vendo. É uma promessa real. E a promessa se faz através do sacrifício de Jesus. Então, eu preciso crer nisso, porque a justificação de Cristo se torna uma promessa se eu acreditar e se eu desejar isso e dizer, olha, poxa, é uma promessa de Deus que fez para Abraão, mas também se torna real para mim. Então eu vou viver palácios, ser bem sucedido, ser uma influência aqui na minha geração do reino de Deus. E muitas vezes, aqui a gente vê que Daniel e os outros 3, eles estavam dentro do palácio. O resto do povo de Judá e de Israel estava sitiado, escravo, mas eles estavam dentro do palácio. E muitas vezes, essa é uma grande jogada, talvez não seja a palavra, mas uma grande verdade que Deus traz para mim, para Ana, para cada um de nós. Né? Deus nos coloca muitas vezes dentro de lugares e situações e palácios de um cargo de influência, onde às vezes nós vamos influenciar nossa família, nossos colegas, ou às vezes até uma gama maior de pessoas. E daí que vem o grande segredo, né, para nós termos uma vida abençoada, próspera, feliz e plena. Né? Às vezes a gente precisa se abster de algumas coisas, e às vezes não é fácil, não. Renunciar. Às vezes não é fácil você renunciar vivendo num ambiente que está todo mundo feliz. Imagina aqueles 4 olhando, todo mundo comendo as melhores carnes, comendo os melhores pães, os melhores bolos, as melhores bebidas, as melhores festas, né? As melhores companhias daquele reino. E os 4 vai estar comendo legumes, está comendo uma abobrinha. E água. Água. Chuchuzinho, uma abobrinha, uma abóbora, comendo legumes e tomando água. E olhando e dizendo, olha, poxa, a gente está vivendo em lugares altos, a gente está dentro de um palácio, mas a gente precisa se abster disso, porque a cultura do mundo atual não é a nossa cultura do reino. E uma coisa que é bem interessante, às vezes a gente olha e vê as pessoas, poxa, uma ideologia, um político, uma pessoa, uma igreja, N situações vão mudar o mundo. Não vão. Porque a nossa cultura de reino, ela é diferente da cultura desse mundo. Não falando só de Brasil, mas a nossa cultura, nós somos colocados dentro de uma cultura desse mundo, mas a nossa cultura é diferente. Então, muitas vezes, Deus está só pedindo da gente algumas situações que a gente precisa renunciar e a gente precisa se abster para a gente viver realmente aquilo que é viver lugares altos. Aqueles sabiam a identidade deles, quem eles eram, e se absteram e renunciaram às coisas, né, da cultura, mas eles viveram numa cultura que não era deles, mas sabiam quem eles eram e não deixaram, né, de seguir o que era da cultura, o que era realmente a cultura deles estava enxertada dentro deles. Às vezes a gente vive a graça, né, o amor de Deus, o favor que a gente não merece. E às vezes a gente, determinadas situações, elas batem, né, e vêm contra a nossa vida e geram às vezes uma confusão, um conflito, né, nosso particular, da nossa alma, com o Espírito de Deus, né, que,
poxa, viva a graça, tudo é possível, tudo, Deus me disse que eu vou viver lugares altos, que eu vou influenciar, que eu vou ser bem sucedido. E às vezes a gente se depara com a palavra de Deus que, mas isso é para Daniel, né? Não é para a gente. Isso foi 500 anos antes de Jesus nascer, não tinha a graça, o amor de Deus. O amor de Deus já estava, a graça de Deus já era sobre o povo de Israel, sobre as pessoas. O Espírito Santo, a misericórdia já era. O Deus era o mesmo Deus da criação, o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus que envia Jesus, era o mesmo Deus. Era a mesma palavra, o mesmo amor, as mesmas promessas, o mesmo céu, a mesma eternidade. As pessoas mudaram, os tempos mudaram, as situações mudaram, o ambiente mudou, mas as promessas continuam as mesmas. E a verdade é a mesma. A verdade nós vivermos realmente a cultura do reino sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa cultura de reino e sem sermos influenciados pela cultura do reino. Realmente a diferença, a gente está encerrando nessa manhã, a diferença de nós vivemos os lugares altos. Deus já nos colocou em lugares altos. Eu e você hoje, a gente está vivendo lugares altos. Às vezes os nossos olhos naturais não conseguem ver, deslumbrar isso. Olha, poxa, eu estou passando uma enfermidade, eu estou passando um problema financeiro, eu estou passando uma dificuldade familiar, eu estou passando desemprego, eu estou passando inúmeras coisas que a gente passa no decorrer da nossa vida e de repente a gente olha e diz, poxa, mas como é que isso é lugares altos, como é que isso é viver o sobrenatural de Deus, como é que isso é eu ser um influenciador, como é que isso é eu descobrir o que Deus tem para a minha vida. Não, mas o que a gente vê no primeiro capítulo do livro de Daniel é que no final eles se tornaram mais sábios, mais influentes do que os próprios influenciadores, sábios e adivinhos daquele reino. Então, Deus nos colocou, aonde Deus me colocou e colocou você, é para que a gente viva e desfrute aquilo que outros não estão disponíveis, não estão dispostos a viver. Então, você quer viver lugares altos, você quer influenciar, você quer viver palácios, você quer ser bem sucedido, você quer ser uma pessoa que leve palavra de transformação na vida de pessoas. Para viver isso, a gente precisa muitas vezes estar no meio do palácio e se abster de algumas coisas. Todos os outros que vieram de Judá e de Israel, eles permaneceram na deles, né? Viveram a cultura do reino babilônico e se transformaram apenas escravos, pessoas que viviam no palácio, mas não representavam a cultura do reino de Deus. É isso que é a realidade do Evangelho, né? Ser cristão, ser crente é fácil. Agora, ser cristão é você representar a cultura do reino aonde você está. É se abster, mesmo olhando para aonde você está, e ver as outras pessoas ser bem-sucedidas, ver as outras pessoas tendo saúde, ver as outras pessoas trocando de carro, comprando casa nova, ver as outras pessoas viajando, ver inúmeras coisas, né? Hoje é tão fácil a gente ver nas redes sociais, isso é a tendência desse momento, mas a gente viver a cultura do reino de Deus é a gente viver lugares altos. E para viver lugares altos a gente precisa se abster de algumas coisas que outras pessoas naturais estão fazendo. Palavras, opiniões, um caráter errante, inúmeras coisas que o mundo natural faz, que as pessoas do mundo natural fazem do reino que a gente está vivendo hoje, para que a gente possa viver realmente a presença e a plenitude do amor, da graça, viver os lugares altos que Deus tem para a nossa vida. Né? É isso, amor. Para vivermos com excelência no reino de Deus. E para desfrutarmos das promessas de Deus. Ver, encerrando mesmo, né? A gente vê que para Daniel, Ananias, Azarias e Misael viverem os lugares altos, eles, durante 3 anos, eles se abstiveram das mesas, dos deuses, das bebidas, da comida e da cultura da Babilônia, mesmo eles estando dentro do palácio. Isso talvez seja a grande diferencial para a nossa vida e para a nossa semana. E no 20 encerra que depois o rei, né, como o Alessandro já tinha falado, e fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento,
e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Só para confirmar aqui tudo que foi falado. Assim encerrou. Para ver como eles eram mais excelentes, não só mais fortes, apesar de comer só legumes e verduras, além de ser mais fortes do que todos os outros, comendo só de legumes, verduras e água, eles também se tornaram, eles eram mais sábios, inteligentes, na verdade mais excelentes do que todos os outros, se destacaram os quatro. Amém? Obrigado por você estar com a gente aqui. Esse irmão está vendo. Eu quero fazer uma oração e encerrar nesse domingo. Né? Deus dê para você um domingo abençoado. Você que está vendo, vai estar vendo no YouTube. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Próximo domingo a gente continua. Sim. Daniel, que acho que vai ter tempo ainda para a gente ver o que vai dar essa. Se você quiser ler durante a semana, tiver alguma curiosidade, deixe nas nossas redes sociais lá que a gente vai tentar trazer alguma coisa a mais, né? Alguma curiosidade, alguma dúvida que você tem. Pai, no nome de Jesus, eu peço que Tu abençoe a vida de cada um que está com a gente, que vai estar vendo esse vídeo, e que possa receber o Espírito Santo e ser abençoado, viva lugares altos, desfrute, Senhor, daquilo que Tu tens para a vida de cada um. Que a Tua palavra seja viva, real e abençoada sobre cada um, Pai, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, né? Amém. Se puder, não esqueça de compartilhar e pedir para a galera se inscrever. A gente precisa de 50 para a gente poder gravar ao vivo no YouTube. Deus abençoe aí. Valeu.